Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDIU julga recurso do Cruzeiro Esporte Clube referente a contratos seguidos firmados com ex-jogador. Cursos profissionalizantes são condenados por propaganda enganosa sobre aprendizagem. TST é finalista no 14º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. E no quadro Quero Post, os direitos dos estrangeiros que trabalham no Brasil. Esses e outros destaques, agora, no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com um julgamento de destaque da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Os ministros analisaram o recurso do Cruzeiro Esporte Clube. No processo, um ex-jogador do time que firmou 2 contratos seguidos solicitava verbas rescisórias referentes ao primeiro contrato. No processo, a defesa do Cruzeiro sustentava que o jogador não teria direito a verbas trabalhistas referentes ao fim do primeiro contrato, porque a ação estaria prescrita, uma vez que o prazo de 2 anos contados a partir da data do encerramento do contrato para ingressar com a ação trabalhista não teria sido seguido. Já a defesa do jogador argumentou haver unicidade contratual, alegando que o vínculo de emprego durou por um período único e ininterrupto. Acrescentou ainda que o fato de o jogador e o clube firmarem novo ajuste contratual não permitiria o reconhecimento da existência de contratos autônomos entre si, sob pena de desvirtuação da Lei Pelé. O artigo 30 da Lei 9.615, conhecida como a Lei Pelé, estabelece que o contrato de trabalho do atleta profissional tem prazo determinado. A vigência não pode ser inferior a 3 meses e nem superior a 5 anos. A lei, em parágrafo único, afasta expressamente a regra do artigo 445 da CLT, segundo a qual o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. No TST, o caso foi avaliado inicialmente pela 8ª turma, que afastou a prescrição bienal e determinou o retorno do processo ao tribunal de origem para o cálculo de verbas devidas. Para os ministros, o fato do contrato do atleta profissional ser prorrogado várias vezes não tira a natureza de contrato por prazo determinado, mas o prazo prescricional começaria a valer a partir da data do fim da relação de emprego, com a extinção definitiva do contrato de trabalho. Na seção 1 de dissídios individuais, o relator ministro Aloísio Corrêa da Veiga destacou que o atleta pode, a cada contrato extinto, optar por realizar novo contrato, também por prazo determinado, ou rescindir o contrato e até mudar de clube. Segundo o ministro, o fato de 2 ajustes contratuais serem feitos sem intervalo não garante unicidade. A questão é exatamente saber se os contratos a prazo determinado se poderia sucedê-lo de modo a protrair o prazo prescricional como se tivesse a mesma relação jurídica. Se nós assim entendermos, nós vamos ter que descaracterizar a determinação do prazo, que não é a norma legal. A norma legal diz: os contratos são celebrados a prazo determinado. Se celebrado a prazo determinado, uma vez o advento do termo, cessa o contrato, cessa a relação jurídica. Mas o ministro José Roberto Freire Pimenta abriu divergência por considerar que os contratos sucessivos prorrogaram o vínculo empregatício. O entendimento de que a prescrição total incide com relação a cada um dos períodos renovados sem solução de continuidade fragiliza o empregado que continua na mesma relação contratual prorrogada sucessivamente por força de lei. E isso desprotege o empregado, que, me parece, terá muitas dificuldades de entrar na justiça pleiteando as verbas dos primeiros contratos por prazo determinado que celebrou, quando ainda está mantendo a relação empregatícia com o reclamado. Após vista regimental, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro seguiu o voto do relator ministro Aloísio Corrêa da Veiga, no sentido de que não haveria unicidade contratual. Ele também entendeu que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do fim de cada contrato e não do fim da relação de emprego com o clube, como havia entendido a turma.
Não reconhecida a unicidade contratual, incide a prescrição bienal a partir da extinção de cada contrato de trabalho, nos termos do artigo 7º, 29 da Constituição Federal. 5 ministros seguiram o entendimento do relator. Não entendo que se aplique aí unicidade contratual, regra da CLT, exatamente porque, repito, o contrato é especial, o tratamento tem que ser diferenciado em relação a atleta de futebol profissional, é uma profissão que tem regulamentação específica. Eu não vejo por que nós devamos considerar a sucessividade para desconsiderar todo um regime prescricional e entender que nós estaríamos diante de um único contrato, ou seja, um único contrato para efeito de prescrição, mas são vários contratos por todos os demais efeitos, inclusive salariais. 3 ministros seguiram a divergência aberta pelo ministro José Roberto Freire Pimenta. Eu também peço vênia ao relator para acompanhar a divergência, não entendendo pela unicidade contratual, sim pela sucessividade, tal qual se tem entendido em relação ao avulso, em relação à contagem da prescrição. Votaram com o relator ministro Aloysio Corrêa da Veiga os ministros João Oreste Dallazen, Brito Pereira, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Alexandre Agra Belmonte e Emanuel Pereira. Ficaram vencidos os ministros José Roberto Freire Pimenta, Augusto César Leite de Carvalho, Cláudio Brandão e Hugo Scheuermann. Por 7-4, a SDI1 restabeleceu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que declarou a prescrição referente ao primeiro contrato do atleta e determinou o retorno dos autos à 8ª turma para julgamento dos temas e recursos julgados prejudicados. E também teve julgamento de destaque na seção 2 de dissídios individuais. A repórter Gisele Mourão acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Gisele. Olá, Ana. A seção 2 de dissídios individuais julgou um caso que tratava da suposta existência de conluio entre trabalhadores para evitar que o sócio da empresa em que trabalhavam perdesse um imóvel para um banco de Minas Gerais. De acordo com a ação, o bem havia sido hipotecado pela instituição financeira, mas depois de ações desses empregados na Justiça, acabou sendo penhorado para pagamento dos débitos trabalhistas. Na SDI 2, a discussão foi se as reclamações trabalhistas seriam uma maneira de fazer com que o bem continuasse na família do sócio da empresa. Os ministros entenderam que houve tentativa de fraude no caso. Acompanhe como foi o julgamento na reportagem. Inicialmente, os trabalhadores da empresa de materiais de construção entraram com ação plurima, que é quando existem vários empregados em uma mesma ação, só que os pedidos são individuais, podendo ser concedidos a um e negado a outro. Depois que esse processo foi extinto, os trabalhadores entraram com outras ações, dessa vez separadamente. Como a empresa foi condenada a pagar créditos trabalhistas, o imóvel que havia sido hipotecado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais acabou sendo penhorado para o pagamento das condenações. O bem foi arrematado pelos próprios ex-empregados. Chamou a atenção o fato de uma das arrematantes, também ex-empregada, ter recebido procuração dos demais para a compra e venda. Só que ela era irmã do sócio proprietário do imóvel. Depois de a decisão ter transitado em julgado, o banco entrou com ação rescisória no TRT de Minas Gerais. O TRT entendeu que houve fraude por parte dos trabalhadores no intuito de lesar o banco e manter o imóvel na família do sócio da empresa. Os empregados recorreram à seção 2 de dissídios individuais, alegando que não havia provas suficientes para caracterizar o conluio. Mas o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, entendeu que houve sim fraude no caso. Restou demonstrada a existência de parentesco entre alguns dos reclamantes com o reclamado, sócio da empresa executada. Verificou-se, inclusive, que uma das reclamantes possuía endereço processual no mesmo escritório dos procuradores dos reclamados. O bem imóvel em questão foi arrematado pelos reclamantes, os quais, sem o oferecimento de qualquer garantia de satisfação do seu crédito, outorgaram procuração para a irmã do sócio reclamado, também reclamante na ação principal, bem como para o genro desta, patrono de alguns reclamantes, com poderes para compra e venda de imóveis, dispensando-os, contudo, de qualquer prestação de contas.
Tal fato afigura-se de grande relevância para a configuração do conluio. O ministro Barros Levenhagen concordou com o voto do relator. Para o ministro, as ações tiveram o objetivo de prejudicar o banco por causa da hipoteca do imóvel. Essas ações, a começar pela Plurima e a terminar pelas ações individuais, tinham um único propósito: garantir o crédito trabalhista, que em princípio tem privilégio que se sobrepõe ao crédito hipotecário, e com isso prejudicar o credor hipotecário. Por unanimidade, os ministros da seção 2 de dissídios individuais negaram o recurso dos trabalhadores, mantendo decisão regional de anular a execução que determinou a penhora do imóvel. E fique ligado, alguns artigos do regimento interno do TST foram alterados em virtude da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. A principal mudança é a eliminação da figura do revisor nas ações rescisórias. O regimento interno está disponível em tst.jus.br/legislação. E no próximo bloco, cursos profissionalizantes são condenados por propaganda enganosa sobre aprendizagem. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro para acompanhar os julgamentos das turmas do tribunal. E a gente começa com uma decisão da 8ª turma. 3 empresas de Mato Grosso foram condenadas a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$60 mil cada e danos morais individuais por operarem um esquema que enganava alunos por meio de um curso intitulado Projeto Melhor Aprendiz. As empresas divulgavam a realização de cursos profissionalizantes supostamente inscritos no Cadastro Nacional de Aprendizagem, induzindo os jovens a acreditar que seriam colocados no mercado de trabalho. No TST, a discussão foi em torno do valor da indenização. O Ministério Público do Trabalho argumentou que as empresas têm robusta capacidade econômica e que o valor definido nas primeiras instâncias deveria ser elevado. Mas a relatora, a ministra Maria Cristina Peduzzi, entendeu que o montante cumpre a dupla finalidade do dano moral coletivo: reparar o dano e inibir a conduta. E a 7ª turma condenou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a restabelecer o pagamento do adicional de distribuição e coleta externa a um carteiro. O benefício havia sido retirado depois que o trabalhador foi deslocado para a função de atendente comercial por causa de doença profissional. Para o TRT de origem, a retirada do adicional foi legítima, porque os requisitos para o seu recebimento não teriam relação com as novas atribuições do empregado. Mas, ao analisar o caso, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, entendeu que a readaptação não pode implicar redução salarial, até porque o problema de saúde resultou das atividades desempenhadas em favor da empresa. A decisão foi unânime. E a 6ª turma manteve decisão que condenou uma empresa de ônibus em Porto Alegre a pagar horas extras a um agente administrativo que usufruía o intervalo de almoço no início da jornada. O agente administrativo da Companhia de Transporte de Porto Alegre tinha direito a intervalo de 1 hora para descanso e alimentação. Mas, segundo o trabalhador, a pausa era feita sempre na primeira hora de trabalho e, por isso, não funcionava como intervalo de repouso. A Justiça do Trabalho Gaúcha entendeu que a pausa feita no início da jornada não favorecia a recomposição física e mental do trabalhador. Por isso, determinou o pagamento de hora extra por intervalo não usufruído corretamente. No TST, a relatora do recurso na 6ª turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, manteve o entendimento ao avaliar que o objetivo da lei de garantir o descanso durante a jornada não estava sendo cumprido. Os demais ministros votaram com a relatora. E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da 3ª turma.
Uma advogada que realizava jornada de 8 horas vai receber horas extras. A profissional alegou que trabalhou por 3 anos na Confederação Nacional das Instituições Financeiras, sempre com controle de jornada. A confederação recorreu ao TST, mas o relator, ministro Alberto Bresciani, não aceitou o recurso. Ele explicou que o Estatuto da OAB dispõe que a jornada de trabalho do advogado empregado não pode exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais. E essa notícia foi compartilhada por mais de 1.500 pessoas na página do TST no Facebook e algumas deixaram um comentário. A Alessandra Castro escreveu: excelente que o tema esteja vindo à tona. Ela disse que algumas empresas agem com má fé, forçando os advogados a assinarem termo de exclusividade com data retroativa para burlar direitos. E você também pode deixar a sua opinião na página do TST no Facebook. Basta acessar facebook.com/TSTJus. E ainda falando de redes sociais, chegou a hora do quadro Quero Post. E pelo Facebook, a Fernanda Valcácio quer saber se o trabalhador estrangeiro tem os mesmos direitos do trabalhador brasileiro. A resposta você confere na reportagem. J'adore travailler au Brésil, ça fait presque 10 ans que ça dure et j'espère que ça va durer encore très longtemps. A vida profissional de Guillaume começou no Brasil. Foi aqui que ele conseguiu o primeiro emprego formal para dar aulas de francês. Eu comecei a trabalhar atuando na minha área aqui no Brasil. Lá eram trabalhos de férias, de verão. Então eu descobri mesmo que era trabalhar na sua área aqui no Brasil. Por isso que a minha vinda aqui foi muito formadora nesse sentido, que o Brasil me trouxe outro conhecimento acadêmico e sobretudo, um conhecimento profissional. Ao todo, foram 8 anos ensinando francês. Guillaume continua na mesma escola de línguas, agora como coordenador de professores e alunos. Mas se hoje tudo está bem profissionalmente, ele recorda que, por ser um estrangeiro, teve muitas dúvidas sobre quais direitos trabalhistas valeriam para ele. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um exemplo. Fiz algumas perguntas para o setor financeiro aqui e eles me explicaram direitinho como que eu podia usar esse dinheiro, porque eu, na verdade, não sabia se podia ser usado, se a gente tinha acesso a essa conta agora, com quais condições. Afinal, quais são os direitos trabalhistas que o estrangeiro tem no nosso país? Ele recebe o mesmo tratamento de um trabalhador brasileiro? Para trabalhar aqui, primeiro o estrangeiro precisa de uma autorização, que é concedida pela Coordenação Geral de Imigração, CEGIG, órgão do Ministério do Trabalho. Cabe ao Ministério das Relações Exteriores emitir o visto. A autorização de trabalho deve decorrer de uma demanda econômica da empresa, ou seja, o estrangeiro só pode trabalhar se uma empresa nacional solicitar a contratação e justificar por que precisa daquele profissional. O trabalho pode decorrer de vínculo empregatício ou prestação de serviço. O empregador deve respeitar a proporcionalidade de 2/3 de empregados brasileiros, conforme determina o artigo 354 da CLT. Em 2015, foram concedidas 36.868 autorizações para trabalho. De acordo com o coordenador do Conselho Nacional de Imigração, órgão do Ministério do Trabalho que regula a prática migratória no Brasil, se a autorização for por contrato de trabalho, que pode ter prazo de até 2 anos, o estrangeiro terá todos os direitos trabalhistas dos brasileiros assegurados. Férias, 13º, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, enfim, todos os direitos do trabalhador nacional, o trabalhador estrangeiro regular também detém. Mas quando a autorização temporária for para o estrangeiro prestar um serviço especializado no Brasil, que pode ter prazo de até 1 ano, o contrato de trabalho que vale é o firmado no exterior. Então eles vêm, laboram, mas sem vínculo empregatício no país. Os direitos, os principais direitos deles estão todos assegurados, mas no exterior. Quando o empregador não cumpre os direitos trabalhistas, o estrangeiro pode recorrer à Justiça Trabalhista Brasileira.
Na Justiça do Trabalho, são muitas as decisões que reconheceram os direitos decorrentes da relação de emprego para estrangeiros. Um dos casos envolveu um engenheiro argentino que trabalhou de forma concomitante para o Brasil e para outros países em que um mesmo grupo econômico atuava. O entendimento foi de que, se houve prestação de serviço em território brasileiro, os direitos referentes ao período estariam assegurados. Outro caso foi de um trabalhador paraguaio em situação irregular que conseguiu receber verbas trabalhistas com base em um protocolo de cooperação do Mercosul que garante para os cidadãos ou residentes dos países membros livre acesso à justiça para a defesa de direitos. Alguns estrangeiros também já solicitaram na justiça brasileira indenização por questões trabalhistas. Em 2015, a 7ª Turma concedeu reparação por dano moral a um trabalhador argentino que se desfez de bens no país de origem e ainda pegou empréstimo com a empresa para custeio da mudança. Ele foi demitido após o período de experiência de 3 meses. O relator ministro Cláudio Brandão entendeu que em uma relação de trabalho deve prevalecer o princípio da boa-fé. Esse caso é bem curioso, que a empresa move empregado de Buenos Aires para Passo Fundo, ajuda a alugar a casa, ajuda a encontrar colégio de filho, depois no contrato. Para o relator, o empregador tem o dever de agir com lealdade e consideração com o empregado, pois a expectativa de direito com um contrato de trabalho causa prejuízos não só financeiros. Nesse julgamento, os ministros da 7ª Turma restabeleceram a sentença que condenou a empresa a pagar indenização de R$ 36 mil ao ex-empregado. No próximo bloco, sustentabilidade ambiental. Borras de café são aproveitadas para adubar os jardins do TST. Voltamos com o Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. O presidente do TST, ministro Ivisgandra Martins Filho, se encontrou no Palácio do Planalto com o presidente da República em exercício, Michel Temer. Em pauta, a crise orçamentária da Justiça do Trabalho, que sofreu um corte de 90% nos recursos destinados a investimentos e de 30% em custeio. O presidente do TST apresentou proposta de edição de decreto ou medida provisória para abrir à Justiça do Trabalho créditos de valores decorrentes de fontes próprias, o que não acarretaria aumento dos gastos do Orçamento Geral da União. O presidente em exercício, Michel Temer, se comprometeu a encontrar alternativas junto ao Congresso Nacional e com a área econômica do governo federal. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho deu início a mais um curso de formação inicial para juízes. A aula inaugural sobre o novo Código de Processo Civil foi ministrada pelo professor doutor Antônio Carlos Marcato. O presidente do TST, ministro Ivisgandra Martins Filho, e a diretora da ENAMAT, ministra Maria Cristina Peduzzi, participaram da abertura. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro foi eleito por unanimidade pelo Pleno do TST como novo membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na vaga da ministra Dora Maria da Costa, que concluiu o mandato. Para a vaga de suplente, foi eleita a ministra Kátia Magalhães Arruda. Para dar mais agilidade às execuções trabalhistas, a Comissão Nacional de Efetividade de Execução, coordenada pelo ministro Cláudio Brandão, recriou o boletim informativo para juízes, magistrados e secretários de varas da Justiça do Trabalho. Enviado quinzenalmente, o informativo traz dicas de utilização de ferramentas de pesquisa patrimonial e divulga boas práticas dos regionais para a diminuição de processos que aguardam pagamento de dívidas trabalhistas. E vamos saber mais sobre o dia a dia no Tribunal Superior do Trabalho. Você sabia que a borra descartada após a preparação do cafezinho servido no tribunal é aproveitada para adubar os jardins do TST? Essa é uma iniciativa em prol da sustentabilidade ambiental. Veja na reportagem.
Nos corredores, nas sessões de julgamento, em eventos e até em carrinhos conduzidos pelos garçons e copeiras. O cafezinho não pode faltar no dia a dia do TST. Mas o que fazer com a borra que sobra? Rica em nutrientes, como nitrogênio, carbono e matéria orgânica, a borra aqui não vai para o lixo. É recolhida por mês cerca de 1 tonelada de borra de café, que tem como destino os jardins do tribunal. Ela é usada para fazer a compostagem, processo que a transforma em adubo. Depois de secar por um dia, a borra é misturada com palha da grama cortada no tribunal, esterco, galhos e cascas de laranja. O nível de nitrogênio e alguns outros nutrientes que tem nela é maravilhoso para as plantas. Só não pode usar em excesso. Depois que a mistura está pronta, o adubo precisa ser revirado de 15 em 15 dias. Depois de 90 dias, a mistura pode ir para a terra. Um processo simples usado em poucos órgãos públicos. O setor de conservação do TST fez uma pesquisa e identificou que muitos órgãos preferem o adubo químico, que tem menor absorção pela planta. A gente quis mudar está tentando mudar essa cultura para que a gente passe a usar mais o adubo orgânico, que ele é mais efetivo. No longo prazo, ele vai tornar a terra mais fértil e trazer menos necessidade de adubação química. A adubação química é só para complementar algum nutriente que falta na terra. O orgânico, ele se retroalimenta. Além da vantagem ambiental, existe a vantagem econômica. No mercado, o adubo orgânico custa, em média, R$1 por quilo. O tribunal, em vez de comprar, produz 3 toneladas todo mês. E a ideia é aumentar a quantidade. O TST é finalista no 14º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. E sobre o assunto eu vou conversar com o chefe de redação da TV do TST, Paulo Mondego. Olá, Paulo. Olá, Ana Amélia, é isso mesmo. A Secretaria de Comunicação do TST é finalista em 3 categorias na principal premiação que homenageia os melhores produtos da Justiça. Nossos 2 principais programas estão entre os finalistas na categoria Programa de TV, o Revista TST e o Jornada, produzido em parceria com os TRTs. Já o programa de Rádio Trabalho e Justiça é um dos concorrentes na categoria Mídia Radiofônica. A campanha institucional Trabalho Infantil, Você Não Vê, Mas Existe, veiculada em dezembro de 2015, foi selecionada no quesito Comunicação de Interesse Público. E todas essas produções ainda concorrem na categoria Júri Popular. Os vencedores serão anunciados durante o Combrascom, Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação da Justiça, que vai acontecer em Belém, no Pará, entre os dias 16 e 17 de junho. E Ana, agora a gente fica aqui na torcida. É com você. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações. Bom, e nós contamos com a sua torcida. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!